Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, faleceu o ex-vocalista da minha banda favorita por muito tempo, muitos anos, a minha adolescência inteira, né, a adolescência até ficar adulto, Paul Di'Anno. E por coincidência, justamente essa semana eu precisei de uma imagem e eu me lembrei da capa do CD Brave New World. E aí eu fui e peguei essa capa e coloquei aí em um dos nossos vídeos. E aí me deu vontade de escutar a música de novo. Mas não tem aquele mesmo brilho que tinha na minha adolescência, na época que eu ainda não enxergava as coisas que a banda trazia. Na verdade eu enxergava, mas era uma época de rebeldia, eu entendia aquilo ali como se fosse um desabafo, sabe? Algo contra o que está aí estabelecido, algo antissistema. Mas mal sabia eu, meus irmãos, que aquilo ali era um engano de Satanás. E eu desafio alguém aqui, né, acho que a maioria, que diz até que vai dizer que são fãs da banda, de ter sido tão fã quanto eu era na época. Daquele tipo de ganhar R$25, juntar o dinheiro, né, R$25 por semana, e eu juntava o dinheiro para comprar o CD original, porque eu sabia que isso ia ajudar os artistas. E eu tinha vários CDs, meus irmãos, só para você ter noção, trabalhar quase um mês para conseguir comprar um CD original. Eu era esse tipo de fã. E aí, aquelas músicas fizeram parte da minha vida por muito tempo, né? Uma vida de época de trevas mesmo, meus irmãos, ali, muita coisa ruim acontecendo. E eu não entendia nada de espiritualidade. Eu lembro que eu trabalhava para um tio meu, que era evangélico, e ele ficou horrorizado. Ele, inclusive, me comparou na época com uma prostituta. Tinha uma menina que ficava fazendo programa lá, R$10. Aí ele olhou pra mim e disse: ó, o que você faz escutando essas músicas aí não é diferente do que essa menina faz, né? E eu respeitei, não disse nada, mas eu disse: não tem nada a ver, o meu gosto de música não tem nada a ver, meu comportamento é totalmente contrário. Enfim, né? Águas passadas. E eu acho que era justamente a forma, né, como isso impactava, que me encantava e encanta tantos jovens até hoje. Sabe, ver aquelas pessoas ali que eu via muita hipocrisia, inclusive, né? Pessoas que davam a de santo, mas por detrás a gente sabia a podridão que era. Eu acho que era aquilo, de fato, que me encantava ainda mais, né? Pela banda. As capas, aquela caveirona lá, aquilo me encantava, família, na época. Hoje eu sei que tudo aquilo faz parte de um pacto, né? Satanás conseguiu convencer o mundo da sua não existência. E dessa forma, abriu brecha, né, para que bandas como o próprio Iron Maiden diga abertamente que, apesar deles terem música como Filhos do Maldito, né, no seu CD The Number of the Beast, ou seja, o número da besta, eu tinha esse CD também, original, né? O nome do CD é esse, você vê ali, um diabo vermelho ali sendo manipulado pela caveira, e música como Filhos do Maldito. Filhos do Maldito. Ele anda como uma criança pequena, mas olha em seus olhos ardentes, buracos negros em seu olhar dourado. Deus sabe o quanto ele quer ir para casa. Filhos do Maldito. Ele anda como um homem morto. Se tivesse vivido, ele teria crucificado a todos nós. Agora ele está parado no último degrau. Ele esquece de tudo e acena a nós todos. Filhos do Maldito. Agora suas mãos queimam e ele começa a rir. Ele sorri enquanto as chamas consomem a sua carne, derretendo sua face, gritando de dor, descascando a pele de seus olhos. Olhe ele morrer conforme o planejado. Ele é o pó da terra, o que nós sabíamos. Vocês são os filhos do Maldito. As suas costas estão contra a parede. Vocês se transformam em luz. Vocês queimarão à noite. Vocês são os filhos do Maldito. Como velas, veja-os queimarem, queimando na luz. Vocês queimarão de novo esta noite. Vocês são os filhos do Maldito. É, meus irmãos, está cada vez mais explícito. No falecimento de Paul Di'Anno, toda a simbologia que ele passou a vida enganando as pessoas e negando, né, que ele tinha pacto e não sei o que, apareceu de novo. Ele fazia questão de usar o número 666, né, inclusive na cabeça. Ele usava muito. E no seu falecimento também foi marcado. Ele faleceu aos 66 anos com 6 filhos. Coincidência? É óbvio que não.
O que o demônio conseguiu fazer, meus irmãos, e eu posso dizer, e eu até vou advertir vocês em uma coisa, muita gente, e quanto mais eu tenho me aprofundado nisso, mais eu tenho conseguido entender melhor. Muita gente chama Deus de o Criador, se refere a ele como o Criador, mas você sabia que ocultistas e satanistas se referem a Deus como o Criador? Pois é, meus irmãos, eu garanto para você que isso é verdade. Eles chamam ele de o Criador, jamais de Deus. Deus, eles se referem ao demônio. Nosso Deus é bondoso, nosso Deus é amoroso, nosso Deus se preocupa conosco. Na ideologia deles, o Criador é muito metido, autoritário e não gosta da sua própria criação, não aceita suas falhas. O diabo não, ele o entende as pessoas, entende as nossas falhas, e aqueles que trabalham na sua causa, ele trabalha junto com eles, não os abandona sem dar resposta, sem provar a sua existência. Ele prova e ele está lá do lado, inclusive sendo bem atencioso, realizando pequenos caprichos dessas pessoas. É assim que eles veem. Então Deus seria essa figura arrogante para eles. Um artista, que eu não vou citar o nome aqui, mas é um artista americano, e ele disse que nas músicas dele, antes de ele fazer o pacto, ele não conseguia, está tudo no meu diário, ele não conseguia fazer nenhum sucesso. Até que, através do espiritismo, ele começou a ter os espíritos guias e tal, e ele foi se aprofundando. E ele viu que aquilo ali era como se fosse o primeiro stage. Não estou falando que a religião espírita é isso, eu estou dizendo no caso desse camarada, certo? Através disso, ele foi entrando no satanismo, né? Uma falha dele, não de qualquer religião que seja. E aí ele disse que considerou aquilo o primeiro stage, né? Tinha lá as entidades, mas elas eram de baixo grau. Depois de conhecer um cara da elite da cidade, ele foi apresentado a essas verdadeiras entidades. Ele inclusive fala que chegou ao ponto de conhecer o templo onde eram feitas as invocações, um mármore branco de mais de 28 metros, e que esse mármore teria chegado lá através de levitação. Ali ele consagrou a sua obra, levou as capas, as letras das músicas, e ele disse que foi inspirado. Ele disse que a partir do momento que ele aceitou, e ele ficou receioso no começo, e a partir do momento que ele aceitou, ele se começou a ter facilidade para criar as letras da música. E segundo a crença dele, a partir do momento que ele e a banda dele cantavam, aquilo se espalhava por todo o salão e contagiava as pessoas, fazendo com que ela curtisse de uma maneira jamais vista antes o som que eles produziam, porque as entidades estavam todas soltas ali. Já temos tudo. Agora só falta assinar esse contrato com seu sangue para se unir à Irmandade. Escute algo muito interessante que eu descobri nos discos que trouxemos. Olha aqui. Escuta. Ah, mas isso aí é Queen. É exatamente isso, Queen. E essa é uma capa do disco do Iron Maiden. É uma espécie de ritual satânico disfarçado. Agora eu estou enxergando. Olha aqui, escuta essa mesma fita. Eu vou botar ao contrário. Observe que é inglês ao contrário. O que significa isso? Nós decidimos fumar maconha. É uma mensagem disfarçada, gravada ao contrário. E como você descobriu isso? Bom, eu comecei a investigar, pus pra tocar ao contrário e gravei a música. Puxa vida. Peraí, vou botar outra. O que significa isso? Significa coisas terríveis. Essa cruz invertida que está na testa dele significa a recusa a Cristo. Agora deixa eu botar isso aqui ao contrário. A mesma fita ao contrário. Nós queremos ir para Satanás. Puxa. Eles querem ir para Satanás. Peraí, mas quem grava essas mensagens? Os adoradores do diabo, mancomunados com alguns grupos de rock que têm pacto com eles. Dessa forma, eles garantem o sucesso de vendas dos seus discos. E o que ganham com isso? Bom, o que você acha que eles ganham? Assim eles te incitam à adoração, ao crime, ao alcoolismo, a entrar no terreno deles. Mas como funciona se ninguém escuta ao contrário? O seu subconsciente capta a mensagem, a codifica e faz com que o consciente entenda sem que você perceba.
Ou seja, de uma forma disfarçada, age como uma manipulação espiritual invisível. Exatamente. Controla você mentalmente para poder controlar as suas ações. Mas essa gente é muito ruim mesmo, né? É, claro. O problema é que no início da criação, o diabo quis dar um golpe de estado. Ele foi mandado lá para baixo por tentar se passar por esperto. E agora, claro, anda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. É mesmo, é? Mas graças a Jesus, nós esquecemos as trevas. E agora Deus nos espera em seu reino. Então, o que o Iron Maiden fez basicamente em sua carreira é isso. Hoje, quando a gente está mais protegido, né, com a sabedoria que a fé traz, eu escuto as mesmas músicas que eu amava, que eu repetia várias vezes, e eu não consigo ter esse mesmo gosto, embora eu admita, né, que o som que as guitarras fazem ainda me atrai. Eu ainda acho bonito, mas não consigo ficar ouvindo como antes. Eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas que despertaram. Claro que isso influenciou muito a minha vida, eu acho que até a minha aparência hoje ainda é influenciada por isso, vocês devem perceber, mas é fato, meus irmãos, que eu não consigo curtir como antigamente, eu não consigo gravar para colocar aqui no carro, não tem uma música deles aqui, por exemplo, no Amadeus. E olha que eu era de escutar isso até na academia, aborrecia a galera na época. É triste, né, ver que as pessoas se vendem por tão pouco, porque essa vida é muito passageira, família. E embora a banda sempre tenha negado, né, aos 4 cantos do mundo, que inclusive dando essa desculpa, olha, a gente fazia isso aí porque a música ela tem esse ritmo, então a gente usava essas imagens, usamos essas imagens para chocar, mas isso é tudo balela, família. Na verdade, o que o Iron Maiden faz comparado com o Evangelho seria uma música gospel, só que é uma música gospel satânica, certo? E na maioria das letras tem isso. Agora, por que é que eles negam dessa maneira? Bom, eles negam porque hoje você está no tempo da informação. Hoje você tem várias e várias pessoas para fazer o contraponto, para dizer a verdade a você. Porque eu nem ganho nada criticando e nem ganho nada elogiando. Eu simplesmente falo porque é isso que eu penso. Então, do jeito que eu faço, muitas pessoas têm feito, coisa que a mídia não fazia. Eu me lembro como hoje, já disse para vocês, na época ainda, né, nessa época que eu ficava acordado para ver o Rock in Rio ali, né, já que eu não podia ir, não tinha nem grana para isso. Ficava vendo ali o Rock in Rio e os caras fazendo os rituais ali no palco e antes de entrar no palco, fazendo as orações e tudo, né? E a repórter da Globo ali entrava e dizia, não, eu ficava passando pano. Isso aí tudo faz parte do show, mas o show nem tinha começado, o cara tava nos bastidores, né? E aí eu não lembro que foi o danado, mas ele falou, não, isso aqui é fé, isso aqui é realidade, e ela fica toda sem jeito, aí muda de assunto, começa a falar de outra coisa, que eu tava ficando já escancarado, por quê? Porque não tinha o outro lado, eles tinham só a mídia, né, para passar pano, e não tinha a gente aqui para falar, né, para mostrar para vocês a realidade. O cara lança um disco, né, um CD, com o nome The Number of the Beast, ou seja, o número da besta, fora que isso é só o que ficou mais na cara, se você pegar todos, vai ter referência e adoração ao diabo, é quase que um hino pro diabo. Você tá ouvindo isso de um cara que gostava, que curtia, que só ouvia isso. Eu era daqueles, inclusive, que achava que as outras bandas eram todas lixo. Eu odiava o Guns N' Roses, por exemplo. Pra mim, só Iron Maiden. Não gostava de Metallica, só Iron Maiden eram os caras. Eu era desse tipo. E hoje, meus irmãos, a gente vê, né, toda a carga espiritual que isso carrega. Então essa foi uma façanha do demônio muito bem feita, porque se as pessoas têm noção, né, do que acontece e como essa vida de fato é passageira, eu sei que para quem tem 20 anos agora, falar isso aqui parece uma bobagem, mas quando você vai bater 30, 35, você já começa a ver, né, quando você faz a conta, olha, sendo otimista, tudo que eu vivi, eu vou viver mais um tanto desse, vou chegar aos 70, 75... E aí você vê que passou muito rápido, meu irmão. Você começa a ter noção, porque quando você ainda tem 15, 20, você imagina, não, quando eu tiver 40 anos para você, é uma eternidade, né? Pensar que viver mais 30, 35 anos. Mas quando você chega nos 30, 35, aí você tem noção, poxa, o meu melhor de mim já foi. Agora o que vai vir pela frente é cansaço, é decadência, né? Principalmente se você não cuidar do seu corpo e da sua saúde, meu irmão, ó, você, ó, né? Você vai lá para baixo. Então, aquela pessoa mais desleixada, meu irmão, ela tá ferrada. Ela vai perder, inclusive, a condição física dela. Capacidade até de correr, de se locomover, de carregar, de empurrar. Tudo isso a pessoa vai perdendo.
E aí eu vi, né, esse cantor, sucesso aí, sem dúvida nenhuma, já estava sofrendo com várias enfermidades, né, teve um final de vida difícil, e aí, finalmente, foi visitar o papai dele, né. Então, meus irmãos, eu faço inclusive essa advertência a vocês, evite, né, se referir a Deus como apenas Criador. Você pode dizer, meu Deus Criador, né, mas só Criador não, porque é assim que ocultistas e satanistas se referem a ele. E o Deus deles é outro, eles não chamam o capeta de capeta, chamam de Deus. Bom, então é isso, né, família? Espero que quem é espírita não tenha ficado ofendido, a intenção não foi de forma alguma, foi só falar de um exemplo, poderia ter sido também o evangelho, como tem alguns inclusive que entraram, né, porque pagaram um dízimo absurdo, foram convencidos a deixar tudo que tinha, né, também tem dentro da evangélica, dentro da católica, né. Eu vi inclusive um testemunho, né, que o cara falava o seguinte, que ele deixou de ser católico por causa das missas, né, essas missas de 7º dia, de não sei o que você tem que pagar, e ele não tinha condição, né? E ele começou a achar Deus injusto, porque naquela fé, se você não fizesse, o espírito ficava no purgatório. Então, eu disse, poxa, velho, só porque o cara não tem dinheiro para pagar uma missa, o cara vai ficar no purgatório, é muito injusto esse Deus. Então, o pessoal associa a Deus, né? Uma coisa interessante, meus irmãos, comparando com o que eu já tinha lido, né, do livro de Salomão, atribuído a ele, Salomão teria construído o templo dele através dessas entidades, né? Segundo a crença de Salomão, ele teria conseguido capturar um anjo, e esse anjo ensinou diversos feitiços, como controlar demônios. E ele fazia as invocações, depois de controlar completamente esse demônio, ele enfinhava esses demônios nos escravos, e fazia com que eles construíssem o templo, já que eles tinham extrema força. E assim, inclusive, muitos acreditam que foram construídas as pirâmides, eu já falei disso para vocês, né? E quando eu vi esse depoimento desse satanista também, falando exatamente que a obra dele, ao ser consagrada, os demônios espalhavam esse gosto das pessoas, você vê que é muito parecida essa ação. Meus irmãos, uma coisa bate com a outra, parece um enorme quebra-cabeça onde as peças vão se encaixando. É isso, meus irmãos, a gente vai encerrando por aqui, deixa a sua opinião, reforce a sua fé em Deus, ore sempre. É a melhor coisa que a gente vai fazer, meus irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne, entenda bem isso. Fique com Deus. O que você acha aí desse homem, né? Fez tanto sucesso, foi tão adorado, e agora segue-se o julgamento. Terrível, meus irmãos. Eu não queria estar na pele dele. Fique com Deus, um abraço. Nós seguimos juntos. Fui!